Muito prazer em estar com todos vocês novamente. Vamos falar um pouquinho do Evangelho. Honra teu pai e a tua mãe. É um dos títulos mais bonitos que a gente tem no Evangelho, porque aqui nos ensina a buscar esse sentimento já desde o lar, desde a infância, não é? Com os nossos pais, com as pessoas que nos cuidaram, seja pais biológicos, sejam pais não biológicos, mas são essas pessoas que nós devemos todo o nosso carinho, todo o nosso amor. E os espíritos recomendam para a gente, fazem algumas recomendações que, graças a Deus, a maioria de nós já atendemos mais ou menos naturalmente, porque no dia a dia, nós que temos um pouquinho do entendimento espírita cristão, nós sabemos que precisamos dar a atenção, o carinho e também tomarmos todo o cuidado possível para que nós não nos tornemos os algozes dos nossos pais, não é? E eles dizem justamente isso, que a gente dê a eles um lugar de relevo em nossos lares, que a gente dê até um pouco de mimo, né, por assim dizer, é, algumas coisas supérfluas, algumas coisas para os agradar. E ele faz uma comparação interessante, os nossos benfeitores fazem uma comparação interessante, porque realmente nós não temos a menor ideia do trabalho que nós demos a eles no nosso nascimento, quando éramos bebês, na nossa infância. E nós temos quase certeza que demos muito trabalho, não é? Porque não raras vezes nós que somos vovôs e vovós, muitas vezes nos vimos em situação assim bastante difícil com os nossos netos, porque eles não têm muita noção a muitas coisas que fazem e de vez em quando eles nos criam aí alguns embaraços, alguns problemas. Então eles nos recomendam realmente muito amor com os pais, porque certamente, por mais difíceis que eles sejam, por mais complicados que eles sejam, a gente dificilmente vai conseguir pagar essa dívida de amor que nós temos com eles, não é? Nós estamos falando aqui da maioria dos pais. É óbvio que existem as exceções, existem aqueles pais que são difíceis, que maltratam os filhos, que tiveram grandes problemas. Mas ainda assim, vejam, os espíritos amigos ainda assim dizem pra gente tomarmos bastante cuidado, porque não cabe a nós julgarmos, não é? Isso fica para a providência divina. A nossa obrigação como filhos, independente se fomos bem tratados ou mal tratados, nós que somos filhos cristãos, precisamos atender muito bem aos nossos pais. É claro, muitas vezes o pai acaba saindo de casa, a mãe brigam, se separam. Às vezes a gente tem aquele problema na infância, a mãe fica meio em guerra com o pai, a gente não sabe que lado ficar e fica aquela confusão. Mas depois que a gente coloca o pezinho no chão, depois que a gente consegue ter a consciência de tudo isso, nós precisamos fortemente honrar a figura dos nossos pais. Ele pergunta assim, né, no seu texto, acho que todo mundo se lembra disso, se eles cobraram o leite, as noites de vigília, não é? Vocês imaginem quanta coisinha que nós já criamos, quantos problemas. A gente olha agora para os nossos filhos, aí eu fico pensando nas dores que eles tiveram durante o dia, as preocupações, os machucadinhos, né, na hora de brincar, as coisinhas que aconteceram, aqueles sustos que nós levamos, né? A gente sempre leva susto, né, com os nossos filhos. De repente eles chegam sangrando, ai meu Deus do céu. E aí a gente se torna adulto, alguns de nós vamos para ter as nossas famílias ou saímos de casa e tudo, e muitas vezes a gente se esquece, não olha para trás. E aí a gente vê hoje pais aí que vivem grande sofrimento, às vezes o filho fica anos fora de casa, não volta, não liga, não conversa. Ah, mas meu pai foi muito rebelde, minha mãe foi muito difícil, mas não é justificativa. O que nós precisamos atender ao Evangelho é isso, pagar em alguns casos, o mal com o bem. Vejam só. Então não justifica, né? Se o pai foi severo, enérgico. Aliás, nós que temos um pouquinho mais de 18 anos, né? No meu caso, assim, né? Alguns de vocês, não todos, né? Que tem um pouquinho mais de 18 anos. A gente tinha ali os pais que eram enérgicos, às vezes o pai não tinha muito diálogo com os filhos, não é? Mas mesmo assim a gente teve que cobri-los. Teve não, a gente sentiu necessidade de cobri-los de solicitude. Hoje as coisas estão tão comuns, não é? Alguns filhos assim acham tão natural
deixar os pais em qualquer depósito de pessoas, deixar os pais às vezes sozinhos dentro de casa, meses, anos a fio. Hoje parece tão natural isso, não é? Mas no nosso tempo, os pais do nosso tempo, a gente era diferente, também não tinha tanta facilidade. Hoje em dia tem casas que atendem aí facilmente as pessoas em diversos segmentos. As desculpas costumam ser assim, não é? É que eu não consigo dar o remédio na hora certa para o meu pai, então é melhor ele ficar lá, que lá tem o horário certinho, ele toma o remédio certinho. E a gente lá quer saber de tomar remédio na hora certa, não é? A gente quer conviver com os nossos netos, quer conviver com os nossos filhos. E, sabe, começa a surgir um monte de senões. É porque ele acorda de noite, ele ronca e atrapalha o sono do meu marido, da minha esposa. Que eu quero saber se atrapalha o sono do marido. Então põe a gente no quartinho do fundo, em qualquer lugar, não é? Mas fiquem com a gente, né? Vamos dizer assim, né? Convivam com a gente. Claro, existem situações que é impossível, porque às vezes a pessoa perdeu um pouquinho o sentido, perdeu um pouquinho a memória, essas coisas, às vezes é impossível, não é? Mas o quanto possível, dedicar amor, ainda que se você coloque num lugar assim distante, que a gente tenha o brio cristão de comunicar-se, de visitar, não é? Esses dias mesmo eu fiz uma visita a um senhor espírita. Ele falou: faz 3 anos que os meus filhos não vêm aqui. Eu falei assim: eu posso vir toda semana visitar o senhor, não é? Aí falou: não, você pode vir sim, toda semana, para a gente conversar um pouquinho da doutrina e tudo, não é? Então eu fico pensando, meu Deus do céu, 3 anos, não faz nem aquela visitinha anual, né? Dizer assim, vamos fazer uma visita anual perto do aniversário desse infeliz, ou no final do ano, em algum momento. Eu fico pensando como é difícil para a gente. Então, nós que estamos do outro lado hoje, né? Vamos pensar agora mais racionalmente, né? Vamos pensar assim. A gente tem que se preparar também para isso, né? Porque de repente os nossos filhinhos vão falar assim: olha, pai, o negócio é o seguinte, cada um por si, Deus por todos, viu? Eu sei que você é espírita e tudo, mas esse problema é seu, tá certo? Eu tenho que cuidar da minha vida, certo? Então nós temos que estar preparados, porque mesmo assim a gente ainda vai continuar os amando, ainda vai continuar tendo por eles os melhores sentimentos, vai vibrar. E o que é melhor, não é? Nós vamos deixar o fruto de toda a nossa vida para eles. Veja que coisa bonita, né? Deixa o fruto de tudo. Às vezes a pessoa renunciou, perdeu saúde, perdeu um tempão, deixou de fazer um monte de coisa, e aí vai lá e deixa todo o fruto pro filhinho ingrato, pro filhinho distante, pro filhinho que não está nem aí, não é mesmo? Mas, como cristãos que nós somos, vamos melhorar um pouquinho essa conversa, né? Porque desse jeito, né? Como cristãos que nós somos, nós vamos percebendo que nós precisamos mesmo conviver com o amor, né? A gente não pode deixar de lembrar que algumas vezes nós também demos um pouquinho de causa a isso, não é? Relegamos os nossos filhinhos a terceiros, deixamos eles um pouquinho abandonados em casa. E algumas vezes pode acontecer deles terem aprendido facilmente essa lição e pensado, bom, já que ele fez com a gente também faz com ele, né? Mas se isso não for a realidade, não tem problema, porque nós espíritas cristãos, nós temos condição de nos reconfortar em diversas condições. Então eu, particularmente, penso assim, quando chegar no momento em que eu possa sentir que possa ser difícil para os meus filhos cuidarem de mim, eu naturalmente vou querer ir estar com outras pessoas da minha idade, estar com outras pessoas que possam conviver, que possam conversar comigo, que possam ter paciência. Ele conta 10 vezes a mesma história, eu também conto 9 as minhas, e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não é? Então a gente já tem essa consciência, graças a Deus, porque o Evangelho mostra pra gente. Se o filhinho está sendo ingrato, não tem problema nenhum. A gente segue o nosso caminho e vamos em frente. E um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai saber quais são as razões. Então, continuar amando, nós temos toda a humanidade para amar. Quando a gente fala honrar pai e mãe, nós não estamos falando só do pai biológico, né? Nós estamos falando de um pai de uma forma geral. Nós precisamos ter o coração aberto para as pessoas que foram pais, para as pessoas que foram filhos, enfim. Nós precisamos aprender a amar a humanidade. E às vezes as pessoas vivem, muitas vezes vivem numa condição em que elas ficam fechadinhas. Tudo é para o filho, tudo é para o neto, não tem nada que consiga ver irmãos em humanidade. E é isso também o que a doutrina nos ensina como uma lição. Então,
que nós todos possamos, independente da condição que nós estejamos, filhos ou pais, termos a serenidade cristã para aceitar aquilo que está reservado para nós. E nós sabemos, né? A nossa vidinha aqui é tão passageira. Se nós já estamos com 80 quilômetros rodados, se a gente vai chegar em 100 quilômetros, tudo bem, né? São só mais 20 quilômetros, a gente chega logo no nosso destino. São 30 quilômetros, a gente chega logo no nosso destino. Não vamos nos desesperar e vamos saber entender a nossa condição de papai, mamãe, de filhinho, de filhinha, para que possamos fazer sempre o melhor em nome de Jesus, em nome dessa doutrina que nós tanto amamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos estar fortes, cada vez mais fortes, porque para muitos vovôs e vovós, papais e mamães, coronavírus não foi nada, tá certo? O problema deles eram outras coisas, muito mais graves do que isso. Então, que a gente possa se manter fortes, saudáveis, com o coração saudável, com o coração voltado para o Evangelho de Jesus.